Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa Vozes da Saúde. E hoje tenho certeza que você que está aqui acompanhando, olha aqui no GC aqui, né, compartilha já, chame as pessoas, porque nós temos dois convidados maravilhosos que é a Voz da Saúde, que perpassou por diversos estados, que também tem uma longa e larga experiência e vai poder colaborar, contribuir muito com você, com todos nós, nesse bate-papo maravilhoso. Então, olha, já aperta o sininho, dê like, depois manda coração. E agora eu vou apresentar quem está aqui conosco, ele que atualmente está em Minas Gerais, porém, né, é de São Paulo, de Minas, ele é do Brasil, gente, ele é da saúde do Brasil. Dr. Flaviano Feu Venturim é formado em administração hospitalar pelo Centro Universitário São Camilo, com pós-graduação em finanças pelo Instituto Paulista de Ensino e Pesquisa, é diretor da Fundação São Francisco Xavier, é vice-presidente da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas CMB e membro do Conselho de Administração da Organização Nacional de Acreditação, ONA. Seja muito bem-vindo, Flaviano. Obrigado, Eduardo. Prazer estar aqui. Espero poder aí ajudar a falar um pouquinho sobre o que a gente faz de bom aí. E é uma alegria, viu, gente? Porque, olha, o Flaviano, eu tive a honra e a alegria de poder trabalhar com ele em algumas organizações da saúde e tenho certeza que é uma pessoa que, além do seu carisma, né, nos traz, né, essa propriedade de falarmos de saúde. E também, né, grande amigo, Dr. Rafael Medeiros, farmacêutico, diretor técnico do Distrito Sanitário de Saúde Indígena Litoral Sul do Paraná. Olha, que também é um viajante, não é? Um pouquinho. A gente se esforça, né? Isso aí. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado. Uma alegria, Rafael Flaviano. E eu sei que tem muitas histórias que nós, né, precisaríamos, né, trazer para esse nosso bate-papo, né, e o tempo, né, a gente sempre fala do tempo, porque o tempo corre. Porém, né, eu quero começar com você, Flaviano, né, falando aqui a sua história da saúde. Como é que começou isso, né? Que o Flaviano saiu lá do Espírito Santo, depois veio para São Paulo, se formou nos Camilianos, né, e tem toda uma trajetória. Naquela época ainda tinha residência em administração hospitalar, não é? Eu fiz um curso que já não existe, né? Isso aí. Então já tem um tempo. Eu saí do Espírito Santo para estudar em São Paulo, na Faculdade de Administração Hospitalar. Morei 4 anos dentro de um hospital e ali eu comecei a minha carreira, entendendo um pouquinho cada pedacinho do hospital. A gente fazia estágio dentro do hospital e foi por acaso que eu fui parar em um hospital. Uma amiga me convidou para fazer a prova, eu acabei passando e encontrei a minha vocação ali, que é de alguma forma fazer um hospital funcional, fazer um sistema de saúde funcional, um microsistema. Então eu gosto do que eu faço, estou há 25 anos basicamente trabalhando em um hospital e sou muito feliz. Já está de cabelos brancos, mas a gente também sabe de várias as histórias e os perrengues, né, que o Flaviano passou aí também nessa vida. E você, Rafael Medeiros? Então, gente, eu sou farmacêutico bioquímico de formação, né? Eu me formei pela Universidade Católica do Paraná. Atualmente estou fazendo uma especialização em saúde pública pela Universidade de São Paulo. Eu venho a princípio do mundo corporativo, foi onde eu comecei a minha jornada profissional e a gente foi caminhando e eu me interessei em atuar um pouco nessa questão da saúde pública para conhecer o nosso Brasil de uma forma mais ampla, né? Porque a saúde pública ela está em várias esferas, ela está em várias famílias, vários serviços diferenciados. E eu me encantei pela saúde indígena, que é onde eu atuo hoje. Eu atuei 2 anos em território, que é o maior território que nós tínhamos no Paraná, e hoje eu estou aqui, fui promovido para cuidar dos 3 estados que nós temos abrangência na saúde indígena no que se trata de medicamentos. Quando a gente fala que a gente se encontra muito na nossa profissão, a vida ela nos coloca em papéis e estradas que a gente precisa se encontrar para a gente entregar a nossa missão aí. Então eu estou muito contemplado e muito grato com o que eu estou vivenciando hoje. 2 pessoas que estão felizes com a sua vida, com a sua missão, com a sua história, sabendo que todo esse arcabouço também, quando a gente fala de saúde no Brasil, Flaviano, é um desafio, né? Como você vê
até a partir da sua experiência hoje, né, também gerindo não só diversos grupos hospitalares, mas também na saúde enquanto, né, membro da CMB, né, que é o organismo que toma conta das Santas Casas de Misericórdia. Quais os grandes desafios hoje para a saúde no Brasil? O Brasil ele é um gigante, né? Sim. E a gente tem Brasis diferentes, né? A gente tem um Brasil de São Paulo, que tem tecnologia de primeiro mundo, e a gente tem Brasis que não tem estrutura nenhuma, né? E talvez não tenha durante muitos anos, porque a saúde ela é como uma indústria, ela precisa de escala, ela precisa de pessoas. Então você não vai instalar uma ressonância magnética onde tem 10 mil habitantes. Sim. Então é desafiador você fazer pessoas se movimentar, porque não é bom uma pessoa doente ter que sair do seu lar e buscar atendimento longe, mas esse é um dos grandes desafios que a gente tem. Então o Brasil é um país continental com geografias diferentes, culturas diferentes, e você adequar toda essa situação a uma Constituição que fala de equidade do sistema, que fala sobre cuidado humanizado. Então, é um conjunto que você une a saúde pública, como o Rafael falou, com saúde privada. Eu falo em nome de Santas Casas, que são entidades privadas que fazem beneficência atendendo o SUS. Então, é um movimento muito grande que a gente faz. E é desafiador e é muito bacana. A gente pode falar que tem duas saúdes no Brasil? Não, 2 tipos de saúde, 2 tipos de serviços, né? ou até mais, porque tipos de saúde. A gente fala muitas vezes do SUS, né, que dizem que é o melhor plano de saúde, até o Barack Obama quis copiar, não conseguiu, era isso. Depois você me fala que se isso é verdadeiro ou não. Né? E nós temos a saúde também, né, particular, saúde suplementar. Né? É a saúde que nós pagamos um plano de saúde, nós, né, temos algum tipo de seguridade que nos dá esse suporte. Diferentemente dos Estados Unidos, que nós vemos lá que a saúde toda, né, você tem que, né, fazer e bancar, porque não é uma saúde fornecida pelo Estado. Como é que você observa, né, isso, né, aqui no Brasil? Também depois vai replicar para a saúde indígena. Com certeza. O sistema, pela legislação, ele é único. E aí ele vai ter no caso... São as garantias universais. Nós temos um sistema único. Né? O Brasil ele optou por ter um sistema único de saúde, que é o SUS. E lá na Constituição do SUS ele fala que a iniciativa privada pode também atuar na área de saúde. Então a gente tem uma saúde pública, a gente tem a saúde privada atendendo a saúde pública e tem uma saúde privada atendendo o privado puro. Eu não digo que tem uma saúde melhor ou pior, até porque as mais complexas estão na saúde pública. Exato. Os atendimentos mais complexos são no serviço público. Que é o que a gente chama de alta complexidade. Alta complexidade, né? E doenças raras, né? Então os convênios não remuneram os tratamentos de altíssimo custo. Então a gente faz aí um trabalho muito conjunto. O que a saúde privada tem, Eduardo, que eu vejo diferente, é a velocidade. Então, para você conseguir uma consulta é mais rápido, para você conseguir um exame é mais rápido. Mas, de modo geral, o SUS ele tem uma capilaridade muito grande e atende os casos mais complexos e mais caros. Então, esse movimento é muito importante. E quando a gente fala da saúde indígena, Rafael, você que está no território, no campo, lá na aldeia, na comunidade, falando com o cacique, falando com a mulher indígena, vendo a criança indígena e trabalhando essa dimensão farmacêutica em todo o distrito, né? Assim, Eduardo, as tuas palavras elas são maravilhosas, porque o nosso SUS ele é uma conquista do brasileiro, né? Ele atende todas as pessoas. A gente não pode generalizar cor, religião, etnia, porque assim, o SUS ele é a porta aberta. No caso, nós trabalhamos com atenção básica. E os gargalos, eles são em todas as esferas, em todos os estados. E então, assim, o Brasil em si, seja na saúde indígena, porque nós temos aí 34 distritos espalhados pelo Brasil, os gargalos, quando falamos assim, é a sobrecarga do sistema. Então, nós temos pessoas capacitadas, nós temos investimento, nós temos transversalidade de programas da saúde do idoso, do portador da deficiência, da saúde da mulher, da criança. Porém,
nós também precisamos olhar para nós, enquanto prestadores de serviço. Dentro da saúde indígena, a gente brinca que o papel de servir é fundamental, porque nós servimos o tempo todo. O profissional da saúde, principalmente nas santas casas, que se a gente olhar num contexto aí, antes da Constituição, do movimento sanitarista que nós tivemos no Brasil, a gente sabe que as santas casas eram para as minorias. E hoje as minorias, elas não estão pedindo nada além do que elas já merecem. O sucesso da sua família é o sucesso da minha família também. Então, nós oferecermos bons atendimentos, boas coisas, bons fluxos, a capilaridade que falamos tanto de informação, sejam informações estratégicas, sejam informações vacinais, sejam preventivos, sejam acompanhamentos do desenvolvimento da criança indígena que está lá no território, que muitas vezes estão em condições diferentes do paciente urbanizado que está perto da UBS. Então a gente tem as questões de clima, são outros tipos de focos epidemiológicos, mas no final do dia nós somos todos seres humanos, todos podemos ter aí hipertensão, podemos ter dengue, a gente pode ter outros tipos aí de doença. Então quando a gente fala da Santa Casa, quando a gente fala do SUS, da atenção básica, da especializada, do especialista, o que importa hoje de uma forma geral, é a gente entender o processo de humanização. A integralidade, a equidade, a universalidade, que são os princípios básicos do SUS, eles não funcionam se a gente não tiver uma porta aberta dentro da nossa própria personalidade. Então, quando fazemos formações acadêmicas, nada vale se você não fizer um bom atendimento. E eu brinco do medicamento, eu sou suspeito para falar de medicamento porque é a minha profissão. Mas eu brinco que o medicamento é a cerejinha do bolo. Se você não souber passar a orientação correta junto com os prescritores, nós não teremos o efeito terapêutico. E se a gente não tem efeito terapêutico, nós temos uma população doente. Mas é até interessante falar isso, porque como é que você aplica uma receita, por exemplo, lógico, que eu estou trazendo casos, né? Para uma comunidade indígena, que aí tem a questão linguística, tem a questão do entendimento. Nós falávamos aqui antes de começar o programa da especificidade do atendimento do indígena, porque muitas vezes, né? O habitué, né? O habitual é que ele tenha uma esteira ou que ele tenha uma rede, né? A rede, né? E como é que se dá isso, né, Flaviano? Eu sei que você também já teve oportunidade de ir para vários hospitais e de fazer esse atendimento específico para essa população. Eu falo que a gente usa o termo humanização na saúde. Ela começa na empatia. Sim. Né? De você olhar para aquele indivíduo como uma pessoa que podia ser você. Sim, exato. Né? E entender a cultura. Né? O planeta hoje ele não é mais restrito a uma população local. Né? Hoje nós temos, sendo atendidos no Brasil, gente do mundo inteiro, de culturas diversas, de entendimentos diversos. Então, a gente vai ter que atender uma pessoa que não quer ser atendido por um homem, a gente vai atender uma pessoa que não quer ser atendida por uma mulher. Falamos até pela questão religiosa, né? Tudo. Uma muçulmana geralmente não quer o atendimento de um profissional masculino. Exato. Então, assim, o exercício da empatia é a fundamentação da humanização na saúde. Né? Seja índio, branco, negro, como o Rafael falou, é o ser humano. Então, entender o ser humano é o primeiro passo para uma boa recuperação da sua saúde. Então, é isso que a gente tenta fazer todo dia nos nossos hospitais aí. Eu acho, Eduardo, desculpa. À vontade, à vontade. Aproveitando esse gancho, eu acho que a gente fala de humanizar, mas a gente tem que também fazer a humanização, ela anda lado a lado com o preconceito. Porque, assim, quando nós falamos do preconceito, nós temos que entender que nós nascemos de formas diferentes, nós vivemos de formas diferentes, nós consumimos saberes diferentes. Sim. A população indígena, nós temos os tiamões, nós temos os tiramões, nós temos as cunhãs, nós temos os pajés, nós temos os cantadores, temos os rezadores, temos os curadores do mato. Então, assim, existe a medicina tradicional, então essa parte de humanizar o SUS e fazer essa contemplação municipal, porque a saúde num contexto total de SUS é responsabilidade do Estado. Sim. Só que a responsabilidade também do ser humano se comprometer com a própria saúde. Então a gente conscientizar todas as pessoas que
Por exemplo, se eu não estou bem, eu devo procurar uma porta primária para que a gente consiga fazer uma condução adequada de Para saúde. quem não sabe, eu sei que, né, a gente está no ambiente hospitalar, o que é porta primária? A porta primária é a unidade básica de saúde. Sim, o postinho. Né? É o postinho. É o postinho. Eu não chamo de postinho, porque hoje eu gosto muito do Brasil, tá, gente? Eu chamo de postão, porque assim, ó, tem vacina. Lógico que tem alguns que tem algumas estruturas que estão, edificações que são danificadas. São os Brasis diferentes. São os Brasis diferentes. Até porque temos condições de temperatura diferentes, recursos diferentes. A administração pública, às vezes, tem interpretações diferentes, então é necessário que a gente veja cada caso um caso, né? Nós estamos falando de São Paulo, é São Paulo, Paraná é Paraná, população indígena é população indígena. Quando falamos dessa questão introspectiva, para trabalhar com população indígena, em primeiro momento você tem que ser respeitoso. Você tem que respeitar a cultura, você tem que respeitar a língua, você tem que entender o letramento adequado para se comunicar. Não é você aprender a falar. Não é só com indígena, não. Não, né, isso é Flávio? com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa. Exato, Né? exato. Porque eu sei que tem pessoas que vai chegar Exato. lá, estou muito ruim, estou muito doente e quero atendimento imediato. Não, você tem que passar por um protocolo de Manchester, tem que ver, tem que fazer tipificação. Eu mesmo aprendi algumas palavras, assim, e aí eles me ensinaram, o pessoal em território, a gente Você fez FOG. muita... Sabe assim, o que é FOG, Flaviano? é o não indígena, não né? indígena. Isso. Nós somos FOG. Né? Exato. Então tem o Juruá também, mas assim, o nosso sotaque, que muitas vezes a gente escuta de pessoas que vêm de outro país, é o sotaque que eles escutam quando a gente tenta dar uma arranhadinha. Porém, há princípios de respeito que na língua materna, às vezes, é interessante manter só aqueles que são permitidos aprender, porque são assuntos e são transmissões de saberes espirituais. Não tem como a gente falar de saúde indígena e não trazer a espiritualidade para esse contexto junto com a gente, que é o chamado da terra, né? Tá maravilhoso esse papo. Eu tô meio perdido porque hoje a diretora não me deu o horário, né? Então, nós vamos embora. Embora. Então, eu não sei aqui, conforme está o nosso tempo, vai me falando aí, diretor. Tá bom, ok, entendi. Ele já falou aqui no ponto. Tem um ponto aqui. Não, o senhor está vendo, tem um ponto, né? A gente está escutando tudo, né? Mas, dentro de toda essa dinâmica, né, Flaviano, também, eu sei que você trabalhou em vários estados, né? Viu todos esses Brasis, como você, né, chama. O que nós, né, não só enquanto usuário, né, mas para os profissionais também que, né, sabem que você, né, é uma grande, né, autoridade no assunto, né? Quais as propostas futuras para termos uma saúde, né, de fato contundente, que seja não só, como você disse, nessa porta aberta do postinho ou do postão, né, mas que também eu tenha a corresponsabilidade, que é um dos elementos que, né, os profissionais falam muito bem, que é a prevenção, né? E muitas vezes nós somos um pouco, vou colocar a palavra comum, relaxados com a saúde. Não é? E aí a gente só procura, na verdade, na hora que o caldo entorna. Entendi. Então, é verdade. Qual é essa, né, condução? O que você diria, tanto para os profissionais, porque hoje quando você fala também de humanização, né, a gente tem que ter o cuidado do cuidador. Sim. Não é? E muitas vezes o cuidador também está numa situação de vulnerabilidade. Eu tenho um estudo, né, que fala das 3 metas, né, que chama Triple Aim e o Quadruple Aim, que seria a saúde do trabalhador. Então, tentar resumir em 1 minuto não é fácil, mas Deu um desafio aqui a grande. gente precisa ter um reconhecimento dos profissionais de saúde de uma forma digna. Sim. Em toda a cadeia. De quem trabalha na limpeza, que muita gente não considera um profissional de saúde, mas é um profissional de saúde porque é ali que se combate a infecção hospitalar, né, a infecção do sistema de saúde. Até me arrepiou aqui agora, porque isso é muito sério. É o olhar humanizado, Passando por todos os profissionais, né? Nutricionista, farmacêutico, fisioterapeuta, enfermagem, médico. Então a gente precisaria ter um reconhecimento remuneratório, de qualidade de serviço, de aprendizado, enfim, de modo geral. Tá?
Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, o brasileiro cuida mal da saúde. Olha para mim, sobrepeso, durmo mal, não estou fazendo academia. E é disso que a gente está falando. Né? Então, assim, o amor próprio é a base de tudo. Né? Então, quem tem amor próprio de se cuidar, de se organizar na vida, tem a possibilidade de ser mais longevo. Tem uma longevidade. Não quer dizer que será, mas tem uma chance melhor. Então, você tendo... E nós temos... Eu não me furto a dizer que talvez a gente tenha, sim, o melhor sistema de saúde, não só pelo sistema, mas por profissionais bem formados. Já vi coisa fora do Brasil que falam, cara, a gente entende no Brasil o sistema de uma forma muito própria. Eu converso com muita gente de fora do país e as pessoas falam, cara, isso aqui que vocês têm aqui é muito bom. Né? Então a gente tem bons profissionais, a gente tem as dificuldades, mas a gente pode melhorar esse conjunto. E aí eu falo que entra um terceiro pilar, que é a gestão séria. Sim. Tanto pública quanto privada. Perfeito. Né? Então, se a gente tiver um profissional satisfeito, um ser humano que se cuida e uma gestão efetiva, centrada, eficiente, honesta, a gente consegue alcançar os princípios do SUS com mais rapidez. E até uma integração entre os dois, né? O privado e o público, né? Que a gente chama, né, do PPP. Eu acho que essa integração ela está muito bem encaminhada. Né? Eu acho que... Eu estou falando de acho, mas eu sinto. As entidades filantrópicas hoje, elas são responsáveis por mais da metade das internações do SUS hoje no país. São responsáveis por boa parte da atenção privada no país. A gente, na saúde filantrópica, a gente faz 80% da oncologia do Brasil. Olha transplantes, só que dá 80% da oncologia. E a gente é o primeiro movimento social desse país, porque foi a comunidade se organizando para atender, como o Rafael falou, as minorias. Sim. As Santas Casas atendiam os indigentes. Eram os moribundos, né? Moribundos. Então é uma história bonita. Né? São pessoas que abriram mão da sua... muitas vezes da sua profissão para ir lá ser um provedor de uma Santa Casa. Então, a gente tem um papel muito sério nesse país. E muitos fecharam porque não aguentaram a falta de uma remuneração adequada para poder manter um bom trabalhador, manter a sua estrutura. Então, tem uma história aí que ela precisa ser contada em algum momento. Nós vamos voltar depois só para falar da história da saúde, né, Rafael? Porque falando de história da saúde, a gente também vê história lá dos primórdios dos indígenas. Os indígenas, os negros, que eram, né, os moribundos, aqueles que não tinham, né, nenhum todos, tipo de... Os quilombolas, os ciganos, caiçaras, a gente tem bastante gente. Sim, e cada um tem uma especialidade de saúde também. Né? E você, como farmacêutico, imagino como é que ainda com baixas remunerações, por exemplo, o processo da chegada do medicamento, né, de alto custo até essas populações. Hoje a saúde indígena, a nossa distribuição, nós trabalhamos basicamente na atenção primária, na atenção básica, né? Então, é como se fosse uma unidade básica de saúde que nós comentamos ali. Quando há necessidade de fazer a contemplação dos especialistas, aí a gente vai para outras densidades tecnológicas. Então, por exemplo, a gente falou das Santas Casas, no casos de câncer, nos casos de tumores, nos casos de transplantes, nós não temos esse aporte, porque dentro da parte da medicação, isso em nível Brasil, nós atendemos a Rename, que é a relação que nós temos de medicamentos que o nosso Ministério da Saúde ele são tem homologados junto ao Ministério da Saúde. Perfeito. Então, tudo no Brasil ele é feito de uma forma estratégica para que a gente entenda o consumo e o perfil de consumo dessa população que vai se tratar de medicamentos. Mas isso, quando falamos de medicamentos, nós estamos falando também de insumos odontológicos que o SUS fornece. Quando falamos de SUS, não estamos falando somente do médico, ou do enfermeiro, ou do farmacêutico, estamos falando da equipe de saneamento, porque a água é saúde, a água é vida, nosso corpo é contemplado. Então, quando nós falamos da população indígena em si e outras populações, e eles reivindicam, por exemplo, uma estrutura de saneamento, na verdade isso aí não deveria nem ser reivindicado, porque ele é básico, nós termos água para tomar. Né? Então, assim, deveríamos ter pessoas mais capacitadas e mais preparadas para que a gente consiga fornecer outros tipos de
conexões de saúde. Quando falamos do saneamento, não é de forma de crítica, mas sim de construção. Se eu não tenho uma água potável, eu tenho transmissões de vários tipos de patógenos. Cadeia, né? Exato. Então, tem o saneamento, nós temos aí a questão do transporte. Se não tivermos um transporte adequado para uma paciente que é gestante, por mais que ela tome toda a medicação, aquele neném que está ali na barriga, nós não cuidarmos adequadamente, a gente pode criar um impacto, uma lesão. Então, tudo tem que ser pensado como se fosse para nós. Gente, olha, nós ficaríamos aqui, acho que talvez uma semana só para esse bate-papo em saúde, porque está muito bom. Eu falo que são as vozes da saúde, porque são esses profissionais, né, que você muitas vezes não vê, mas que estão no processo de gestão, estão no processo de desenvolvimento, desenvolvendo equipes, trabalhando, motivando, né? Motivando, porque a gente falou que muito de humanização em saúde, e isso é muito importante. E eu quero agradecer vocês dois, né, Flaviano, né, uma honra, Rafael, uma honra, né, ter não somente aqui no programa, mas também a amizade e, né, a continuidade que nós vamos fazer depois do programa número 2, viu? Esse bate-papo que vai continuar, você fica ligado aqui, Voz da Saúde, compartilha, publica, manda aí para os amigos, parentes, vizinhos, e tenho certeza que essa mensagem vai chegar. Manda aí teus recados, então, finais, Rafael Medeiros. Pessoal, obrigado por nos convidar aqui para participar. Eu acho que não estava esperando a gente conhecer. Eu estou conhecendo aqui um titã, né? Acho que eu vou ter que até que estudar um pouquinho mais. Olha que eu sou um estudante aí bem desenvolvido, mas, Eduardo, acho que esse trabalho de mostrar as vozes da saúde, ela não impacta somente as populações que mais precisam, mas a gente faz uma troca de conscientização. A pegada que nós temos hoje é conscientizar as pessoas que somos diferentes, mas a nossa fisiologia, ela necessita do mesmo sistema de saúde. Então, meu agradecimento para vocês e estou aí disponível para um segundo encontro, um segundo bate-papo. Com certeza. E vamos trazer o Neoli também, né? Vamos trazer o Neoli, que é um indígena que hoje coordenador. está na saúde, né? Flaviano Ventolim. Satisfação estar aqui falando com vocês. Eu tenho, de novo, um carinho muito grande pela área de saúde. E eu luto muito para que a gente tenha um sistema de saúde que possa dar solução para as pessoas. Nunca vai ser o ideal, né? Porque se a gente fosse na cabeça das pessoas, cada um teria um hospital na rua de casa. Né? Mas eu acabei não falando, né? O Triple Aim fala disso, né? Da melhor jornada, da jornada mais segura, né? De uma jornada que tem um custo efetivo para a sociedade mais barato, que você possa não ter uma saúde só pensando em dinheiro, mas pensando efetivamente na saúde. Sim. Então, é um tripé que a gente batalha, né? E eu, graças a Deus, tive e tenho a oportunidade de atuar em vários lugares. Isso para mim é muito satisfatório. E a gente vem ao mundo para transformar. Rafael, como farmacêutico, faz as transformações dele, eu, como administrador, faço as minhas. Você faz milhares, que você é multifocal. É multifacetado. Então, eu acho que é isso. A gente vem para tentar transformar as coisas para o bem. Então, e aqui no Vozes a gente está falando um pouquinho disso. Acho que isso vale ouro. Muito isso obrigado. Vale saúde. Vale saúde, gente. Muito obrigado. Eu particularmente sou fã desses dois caras e, né, depois o Flaviano vai vir aqui. Ele não falou hoje, não vai dar tempo, mas ele vai falar no próximo, Rafael, da superação dele. Você sabe que ele superou a gagueira, né? Tem a história dele. Ele disse que foi gago, não parece. Mas a gente vai falar muito sobre isso também. As histórias de superação, os perrengues da saúde, que eu sei que tem várias histórias boas, né? Que a gente também tem que contar e trazer aqui para que você possa ver, você não está sozinho, estamos juntos. Vozes da Saúde, todos juntos. Muito obrigado, você que assistiu, você que participou, você que compartilhou. E até o próximo programa. Até mais.